dia, gente de YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Então, para já e para conteúdo daqui, vocês pediram e eu vou partilhar, vou organizar aqui os móveis da cozinha e vocês vão acompanhar alguns momentos. O que é que eu tenho para fazer? Dar uma organização normal, dar uma limpeza em especial aos móveis que eu tenho, por exemplo, as farinhas, essas coisas assim. E pronto, ver se está tudo direitinho, reencher um fresquinho ou outro e trocar alguns, como é que se chama? Algumas etiquetas, não é? Portanto, algumas já estão com as novas, outras ainda não estão, porque assim, demora algum tempo, então o que eu fiz foi colocando em algumas, conforme ia usando ia também trocando outras. Mas, portanto, quero uniformizar essa questão e, portanto, é isso que nós vamos fazer. Antes de começarmos, então, com estes trabalhinhos, eu vou-vos mostrar aquilo em que estado está, por assim dizer. Vou-vos mostrar como é que está cada móvel, o que é que tenho, o que é que não tenho e como é que eu me organizo, assim, mais que espacialmente. Pronto. Então, a primeira coisa, super essencial e que mesmo assim não chega, portanto, é este banquinho que eu coloco aqui entre o móvel e o frigorífico, porque serve-me de auxílio, de forma assim um bocadinho mais diária, porque realmente o que eu utilizo mais nos armários, dando aqui o exemplo, é sempre esta ou aquela prateleira. E, portanto, os meus móveis são muito altos, vocês vão... Eu vou-me colocar aqui para vocês terem percepção, ok? Estão um bocadinho inclinados. Mas eu, que começo a 1,70m, só fico assim facilmente ao nível do primeiro móvel. Então, para eu chegar ao segundo, subo ao banquinho e já chego facilmente. Ao terceiro, não. Portanto, ao terceiro eu necessito, por exemplo, da cadeira, nossa fiel amiga, para ir lá. Portanto, isto vai, obviamente, que limitar as questões de organização. Então, tudo o que é a primeira prateleira são coisas que eu utilizo muito mais num conceito diário, não é? A segunda também, pronto, tem alguma facilidade, mas já tento, por exemplo, ser coisas que uso a nível semanal, ok? Não diário, semanal. E a terceira, coisas realmente que eu não utilizo. Adoro os móveis, acho que assim realmente conseguimos aproveitar muito mais espaço e eu vou-vos então agora mostrar o que é que tem em cada um, falar aqui um pouquinho sobre eles. Então, temos aqui o exaustor e os móveis por cima do exaustor são estes, está bem? Eles precisam, lá está, de ser limpos, por exemplo, uma coisa que eu não faço nas limpezas semanais, porque eu preciso passar aqui um paninho, porque tem algumas manchinhas e assim. Pronto, este móvel, como dá para perceber, ele tem ali o acesso da exaustão do motor do exaustor, não é? Do ventilador, e portanto ele tem este momentozinho aqui que não conseguimos utilizar e aqui neste local, porque é mesmo o local que fica por cima do fogão, eu tenho então, como podem ver, estas coisinhas mais associadas à cozinha. Portanto, deste lado eu tenho isto, que é a parte dos azeites, vinagres e essas coisinhas assim. Desculpem aqui que eu movo-me um pouco. E deste lado tenho então o arroz, a massa de uso, assim, estas coisas mais diário. A parte superior, porque neste daqui só temos estas duas divisões, eu tenho, portanto, frascos vazios e coisas que não utilizo muito. Portanto, tenho ali uma farinha que foi utilizada para panar peixe, tenho aqueles feijões que têm que ser ainda cozidos, pronto. E alguns frascos reserva, tenho aquela coisinha de cereais que de momento não tem sido utilizada, daquelas cenas tipo que me irrita profundamente quando o homem quer comprar coisas que depois não têm utilidade, porque queria, a sério. Homens. Depois nesta daqui, então, esta é a prateleira que eu tenho, então, as coisinhas assim mais de fazer bolos, tenho moesa, tenho aveia, tenho as farinhas e essas coisas, e portanto eu tenho isso na primeira e na segunda, e depois, tanto na segunda atrás como na terceira, eu tenho, por exemplo, pacotes abertos mais a nível das farinhas e assim, podem ver lá em cima que tem vários. Depois aqui a terceira fica inutilizado porque é o móvel onde eu tenho o esquentador. Portanto, não dá para utilizar, a não ser se quiser apoiar aqui alguma coisa nesta beira e tenho que limpar esta beirinha. Pronto, aqui é a única coisa que vamos fazer. E depois aqui temos a parte mais de cafés, açúcar, umas bolachinhas e assim. E depois ali em cima tenho
umas coisas mais aleatórias, tenho alguns pratos de um outro conjunto. Na realidade nem tinha grande necessidade de ter aquilo ali, porque raramente utilizo, mas já estava no outro móvel, então mantive e está ali. E depois aqui são então as partes mais dedicadas às louças. E como podem ver, na parte mais inferior eu mantenho pratos, mantenho copos, mantenho canecas, que é para ter realmente um acesso mais rápido. Aqui o espaço não está muito aproveitado, nem o vou conseguir fazer hoje, porque quero ver se adquiro mais uma outra destas... como chamar? Isto tem um nome, não é estante. Pronto, destas... Vocês estão a entender, não me está a vir o nome. Para colocar, para ajudar a organizar um pouco. E aqui também ficaria bem colocar uma daquelas divisórias, tipo de até pôr textos e assim, sabem, aquelas coisinhas de madeira, para eu conseguir separar aqueles pratos e aquelas coisinhas dali. E ali em cima é um espaço que também, mais uma vez, não está assim muito aproveitado, porque também não tem assim grande coisa para lá colocar. E, infelizmente, estes móveis superiores, e desculpem eu estar aqui a abanar o telemóvel, estes móveis superiores, infelizmente, são mais curtos, né? Naturalmente que os de baixo, e portanto eu até a minha boleira, que ficaria super bem lá, ela não cabe, porque a minha boleira é maior do que o espaço que ali está. Portanto, ele é um espaço realmente que não está assim com grande uso, tem algumas coisas aleatórias, algumas coisas que posso realmente deitar fora porque já não utilizo e outras não. Portanto, este é o estado atual aqui dos móveis. Nós vamos tratar dos móveis então superiores, os inferiores não. Para realizar estas limpezas, eu vou fazer de forma super básica e simples. Eu vou utilizar para a limpeza mais do pó, onde necessitar um pano assim de microfibra simples, portanto vou só passá-lo. E depois, para a limpeza mais manchinhas e assim, não é? Porque estamos a falar de móveis que têm algum contacto com outros produtos, eu vou utilizar assim um pano mais ou menos úmido, portanto não é molhado, vou umedecer uma parte do pano com um bocadinho de vinagre de limpeza que já tem um bocadinho de detergente à louça. Portanto, eu não vou aplicar diretamente vinagre porque também não quero que seja algo muito, entre aspas, abrasivo. Portanto, vai ter um pouco de água, um pouquinho disto e com a outra ponta mesmo do pano vou secar. Portanto, isto é um pano de limpeza, de rascunho, a pessoa aproveita as toalhas porque temos que... Eu sei que não é a coisa mais bonita, mas é mais económico e poupa o ambiente um pouquinho, utilizamos mais, ou pelo menos utilizamos ao máximo estes nossos panos. Mas, portanto, para aqui será isto. Se entretanto eu necessitar de um outro produto, eu venho-vos apresentar qual é que é. Portanto, vamos então agora arrumar. Terminei agora de organizar os móveis. Claro que agora o balcão tem algumas coisas que vão para o lixo que vos quero mostrar. Entretanto, também já comecei a fazer o almoço porque
é 12h10. Eu tenho comida mais ou menos pronta, mas estou a cozer uns ovos, portanto eles estão aqui. Então, tinha colocado tanto no Instagram como na aba da comunidade se tinha alguma questão sobre que esta parte da organização dos móveis. Não foi dirigida a nenhuma questão em particular, portanto vou-vos mostrar agora como é que eu termino e uma outra indicação que para mim é pertinente. Vamos começar então por aqui. Como podem ver, não mexi muito, limpei uma outra coisa. Coloquei só os rótulos no frasquinho do feijão e das lentilhas que estavam no outro local foi para ali também, porque acho que é mais prático ficar ali. Organizei ali os frasquinhos que estão vazios e, portanto, aqui não houve assim grande coisa além de dar uma leve limpeza aqui ao móvel. Depois então aqui nesta, em que demorei um pouquinho mais, acho que podemos ver um bocadinho as diferenças. E eu reaproveito os frascos, porque regra geral conseguem ser pertinentes. Só há um que se calhar quando for a próxima vez ao IKEA irei comprar, que me dava jeito. De resto são todos reutilizados e, portanto, alguns frascos, não é? Eles têm todos assim um bocadinho diferentes. Regra geral eles até têm a tampinha dourada, a maioria deles, só uma ou outra que não. Mas eu coloco estas etiquetas, até agora eu escrevia com marcador de tinta permanente e estava ótimo e fica uma ótima dica. Eu não sei, pronto, eu tenho alguns que escrevo as datas de validade por baixo, aqueles que eu não uso tanto, não é? Ou que têm uma data mais curta ou assim, mas portanto vocês podem escrever também, comprar simplesmente um marcador de tinta permanente e escrever nos frasquinhos e fica bonito e para mim estava ótimo. Só que eu encontrei estas etiquetas a um preço assim muito baratinho, então aproveitei e comprei as etiquetas, custaram €1 e eu já vos tinha mostrado anteriormente. Pronto, até há um Reels, não é um Reels, aqui há um short aqui no YouTube sobre isso, pronto. Organizei tudo para ter assim mais de fácil acesso as coisas que eu utilizo. Ali passei alguns para frasquinhos também e todas as recargas estão neste momento ali em cima, à exceção que aqui atrás também tem a aveia e pronto, as coisas que assim mais frequentes, porque de resto tem mesmo coisas que é preciso recarregar. O que é que eu vou chamar a atenção e venho primeiro à parte. Eu não recarrego um produto que não seja, imaginem, como é que eu posso dar um exemplo prático? Eu acho que tenho aqui um exemplo para vos dar nesta daqui. O açúcar. Estão a ver que está super vazio. Eu podia adicionar açúcar, mas eu primeiro termino sempre com a embalagem antes de abrir uma nova. Eu só recarrego para dentro do frasquinho o produto, como fiz, por exemplo, com as farinhas e assim, porque eu sei que era o mesmo pacote da farinha. Ou seja, que temos a mesma data de validade. Portanto, tenham muita atenção em deitar produto para cima do outro, não utilizando esse produto até ao fim, sendo então um lote diferente, uma embalagem nova. É a única coisa que eu chamo a atenção. E pronto, aqui ficou assim, ficou limpinho, ficou organizadinho. Para mim está prático e está bem. Aquilo ali em cima verde é da granola anterior que ainda tinha sobrado, só que a nova está tão boa que o homem anda a comer toda a nova em vez de terminar com a anterior. E aqui, pronto, ficou assim, tirei algumas coisas também para o lixo, troquei aqui de lado um bocadinho porque como eu uso pouco este chocolate para fazer tipo, pronto, chocolate quente, né? Eu coloquei aqui as partes mais de bolo, que é tipo a parte do fermento, o meu aroma de baunilha, pronto, que eu guardo aqui, em vez de estar daquele lado passou para aqui, o açúcar principal branco está aqui, depois tenho uma escavado, tenho o amarelo ali, tenho aqui também as minhas sementes, que não coloquei etiqueta porque não tenho necessidade, e lá atrás outras coisas que são cremes que se usam pouco. Aqui em cima ficou igual, eu não quero com rótulos, que eu gosto de ter assim porque não tenho necessidade, né, de ter o rótulo nisso. Só organizei, limpei, tirei umas bolachitas que já estavam ali há mais tempo que já descartei e aquilo ali nem sequer mexi, muito sinceramente, a não ser limpar. Aqui também não mexi grande coisa, a não ser lá em cima. Retirei isto que estava lá em cima, porque este está partido, eu já tenho outro. Eu na altura, quando comprei outro, não deitei este logo fora, porque foi antes das férias, este deu jeito para ir para as férias, e como é plástico não partia. Mas de resto foi isso. Coloquei o meu copo de iogurte que estava aqui, que é aqueles que dá para levar para o lanche, assim lá em cima, junto com as outras coisas desse género.
E pronto, aqui realmente tenho que ver uma forma de organizar, mas preciso de um outro instrumento, o que não consigo fazer propriamente neste momento. E depois, muito sinceramente, os pratos eu podia os pôr todos direitinhos com estes aqui em baixo, mas é que eu utilizo muito estes pratos no dia a dia, então eles estão assim, não estão por uma ordem certinha. Lá está, era outra coisa que se desse para colocar, por exemplo, na vertical um aos lados dos outros, seria bastante prático. E portanto foi isto que eu fiz, está agora organizadinho. Aqui isto vai ser para então partir os ovos agora para o almoço. Vou descartar isto aqui. Este era o nosso primeiro coisinho de temperos. Ele não roda como aquele, era estático, estava lá em cima porque por exemplo, este frasco vai para o lixo porque estas abas já não estão bem seguras, estão a ver? Então não tenho necessidade, mas os outros guardei porque como são um frasco relativamente semelhante, eu tenho por exemplo aqui, estão a ver a páprica que não cabe aqui, eu coloco aqui, encosto ali e visualmente, não é, quando se olha assim, nem está muito por ela porque são muito semelhantes e estando em boas condições eu guardo. E aqui são algumas embalagens, né, algumas coisas que eu retirei, vou agora separar para a reciclagem e é isso.